estranho hoje. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Irei deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 em diante, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Essa foi uma palavra que o Senhor me deu. Nessa tarde eu ia procurar um versículo para poder ler, mas quando eu abri a palavra, caiu neste versículo, e eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração nesta tarde. Faz uns diazinhos que eu não gravo nenhum vídeo. Aí eu estava deitada sem fazer nada e senti de Deus de deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Então, irmãos, aqui o Senhor ele fala bem claro na sua palavra, até mesmo comigo, que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, ou seja, tampados, para que não possa ouvir a nossa oração, né? Ou seja, a nossa petição. Já veio ao meu coração uma mensagem que muitas das vezes nós estamos orando, buscando ao Senhor, pedindo uma bênção, até mesmo uma cura, uma libertação, para o Senhor libertar alguém ou para o Senhor salvar. E muitas das vezes nós achamos que o Senhor, ele não está ouvindo a nossa voz, não está ouvindo a nossa oração, a nossa petição, mas o Senhor falava comigo através desta palavra, que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Isso é a certeza que nós temos, que o Senhor, ele está pronto a realizar o desejo do nosso coração. Quando nós pedimos de todo o nosso coração, pedimos com fé, porque a palavra dele diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Então esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Agora, irmãos, há momentos, há coisas que a gente pede e às vezes o Senhor não nos dá porque sabe que aquilo não é bom para nós, né? Eu demorei para entender isso, irmão. Eu passei praticamente a minha vida inteira para entender, ou seja, 8 anos da minha vida para entender que tem coisas que nós pedimos a Deus e nós queremos tanto aquela coisa, nós queremos tanto aquilo, mas nós queremos tanto, com um desejo tão grande, enorme no nosso coração, de ter aquilo em nossas mãos, de ter algo que a gente tanto deseja, a gente tanto quer, que a gente tanto luta por aquilo e não acontece, a bênção não vem. É aquilo que você tanto deseja, tanto almeja, não acontece, né? E às vezes ficamos decepcionados com o Senhor, achamos que o Senhor não está nos ouvindo, achamos que o Senhor ele nos abandonou, mas eu estou entendendo, irmãos, o Espírito Santo está abrindo meu entendimento aos poucos agora, depois de tantas experiências que eu tive com o Senhor, muitas delas doloridas, muitas delas causaram feridas em mim, para mim poder aprender que aquilo que tanto eu quero não é bom para mim. Se Deus não me deu, é porque não era bom para mim, né, irmãos? Então nós devemos entender a vontade de Deus para cada um de nós. Há momentos que nós achamos que, poxa, Deus poderia me dar aquela bênção, tanto que eu peço, tanto que eu jejuei, tanto que eu orei, tanto que eu chorei, tanto que eu sofri para ter aquela bênção, e aquela bênção não chegou. Não sei por que Deus não me deu aquela bênção, Deus não me ama, Deus não está comigo. Não, irmão, não questione o Senhor. Deus está no controle da situação. O Senhor, Ele lhe ama. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Jamais, irmão, quando um filho pede um pão ao seu pai, jamais o seu pai vai lhe dar uma pedra no lugar do pão. Jamais o seu filho vai pedir um peixe e ele vai lhe dar uma serpente, de maneira nenhuma.
assim é o nosso Pai Celestial. Ele conhece cada um, Ele conhece cada coração, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe aquilo que é bom para nós, aquilo que vai ser bom para a gente, aquilo que vai fazer a gente feliz. E sabe também aquilo que vai nos magoar, sabe que é aquilo também que vai nos fazer mal. Por isso que muitas das vezes nós pedimos tanto aquela bênção e nós não conseguimos, porque verdadeiramente aquilo não era bênção, né? O Senhor, às vezes, Ele quer nos livrar de algo e nós não entendemos a vontade de Deus. Eu demorei muito, irmãos, eu estou falando isso por experiência própria. Eu demorei muito para entender isso, a vontade de Deus na minha vida. Eu estou falando isso nessa tarde para você, porque eu tenho passado muitas experiências, né? Eu fui uma pessoa que passei 10 anos no Evangelho, Deus me levou a um lugar na casa dele de honra. Eu era uma obreira da casa de Deus, tinha dom de revelação, tinha dom de profecia, tinha dom de cura divina, tudo pela misericórdia do Senhor e pela infinita graça e compaixão dele, Ele me deu esses dons espirituais. E um certo dia eu joguei tudo pro alto, joguei tudo para trás e fui buscar, fiz como um filho pródigo, peguei minha herança, né, pedi e fui para o mundo, achando, queria encontrar algo melhor para mim, mas longe do Pai não tem esperança, não tem expectativa de nada, de vidas melhores, até que Satanás, ele me deu algumas coisas que deixou o meu coração preso muitas das vezes. Quando eu estava lá no mundo, o diabo, ele me deu dinheiro, ele me deu pessoas com condições, me colocou em mesa de pessoas que tinham condições, me colocou no meio da sociedade. Muitas das vezes as minhas amigas me chamavam de riquinha, as pessoas tinham raiva de mim, as outras mulheres me invejavam porque eu estava ali no meio dos prefeitos, no meio dos vereadores. Satanás me colocou lá no mundo, num lugar de honra também, né? Ao ver aos olhos do mundo, eu estava no lugar de honra, mas tudo aquilo era uma alegria passageira, porque dentro de mim tinha um vazio, dentro de mim eu necessitava de Deus. Eu sabia que eu tinha saído do prumo do Senhor, tinha saído da casa de Deus, tinha deixado Jesus para ir para o mundo, para me deliciar com as coisas passageiras. Nada disso me trouxe felicidade, porque hoje eu vivo numa vida simples, vivo numa vida humilde, porque eu não abracei as coisas do diabo, porque muitas mulheres, quando têm essas oportunidades que o diabo me deu, elas agarram essas oportunidades e elas sobem na vida, mas se esquecem do Deus Todo-Poderoso. Elas não dão louvor ao Senhor, elas não agradecem a Deus, elas continuam no pecado, na vaidade, nas coisas que não agradam a Deus, né? E eu vi que eu precisava de Deus, até que eu estou entendendo. Já, irmãos, eu tive muita dificuldade para entender isso. Às vezes eu questionava o Senhor, eu perguntava a Deus por quê. Muitas vezes com lágrimas nos olhos, com a dor profunda no meu coração, no meu ser. Eu perguntava para Deus por que Deus não me dava tanto aquilo que eu queria, não é? Deus, Ele permite as coisas acontecer na nossa vida para que o nome dEle seja glorificado lá na frente. Talvez o que você esteja passando hoje, você não esteja entendendo, você não sabe o porquê isso está se passando na sua vida, porque você está triste, porque você está angustiado, porque você quer tanto algo e você não consegue aquilo que você quer. Muitas das vezes é porque o Senhor quer nos dar um livramento e nós não entendemos, nós questionamos ao Senhor, né? Deus, Ele me permitiu eu passar por várias experiências. E uma delas foi ter me apaixonado por uma pessoa. E eu queria muito que Deus ele salvasse essa pessoa. É tanto que eu insisti pela salvação daquela pessoa, daquele rapaz. Eu insisti tanto, irmãos, que esqueci de mim. Eu passava madrugadas sem dormir, cuidando daquela pessoa. Dava todo o meu carinho, todo o meu apoio. Aquela pessoa deitava no meu colo, eu ficava fazendo carinho nos seus cabelos. Ficava ali, perdia todo o meu sono, não me alimentava direito, não dormia direito, passei perseguições por causa dessa pessoa, passei humilhações, traição, muita coisa. E eu questionava com Deus, eu queria tanto a que Deus salvasse aquela pessoa, até que aquela pessoa aceitou Jesus, mas não aceitou de coração.
não levantou a mão de coração verdadeiramente, e essa pessoa continuou na vida errada, continuou me pisando, continuou me humilhando, continuou afastado de Deus, né? Crente só por aparência, ia para a igreja comigo, mas com raiva, não ia de coração. E eu insistindo com Deus, eu pedindo para Deus salvar, para Deus libertar. Cheguei a fazer votos com o Senhor, para que Deus chegasse naquela vida, me desse ele transformado, porque era o desejo do meu coração, desistir até de outra bênção, que era a bênção verdadeira, que Deus tinha me revelado, que Deus tinha me dado para mim, que eu deveria lutar por aquela bênção, pois se eu tivesse ficado com a bênção do Senhor, hoje eu estaria de posse de vitória, mas ainda estou na luta, porque peguei a bênção errada e insisti com o Senhor, e nada acontecia, eu não via mudança naquela pessoa, aquela pessoa sempre se desviando para o lado do mundo, sempre aceitando os convites do mundo, dos seus familiares que não servem a Deus, não serviam a Deus, e sempre me deixava em segundo plano, em segundo lugar, e eu fui orando ao Senhor, e eu comecei a entender, irmãos, comecei a abrir a minha mente, comecei a focar mais nas coisas de Deus, e vi que Deus tem o melhor para mim, acordei e vi que Deus tem o melhor para mim. Se Deus não transformou, se Deus não, muitas das vezes Deus não transforma a pessoa, porque a pessoa não dá lugar. E muitas das vezes Deus não transforma, não faz aquilo que a gente quer, que nós deseja tanto. É porque Deus, lá na frente, irmãos, Deus tem algo melhor para você, né? Eu li uma certa parábola, irmãos, que fala assim, que a pessoa certa existe. E às vezes Deus permite a pessoa errada na nossa vida para que nós aprenda com o erro e depois o nosso Deus mesmo apresenta a pessoa certa a nós. Então é Deus que apresenta a pessoa certa a pessoa. Então a pessoa certa existe sim. E eu comecei a ler essas coisas, comecei a entender, comecei a ver para mim que eu não estava feliz, que eu não tinha o companheirismo daquela pessoa, que aquela pessoa não ia mudar, que eu não ia ter o homem que eu queria do meu lado, o homem para se acordar comigo, para buscar o Senhor, o homem que lesse um versículo comigo, que me auxiliasse nos vídeos que eu ia fazer para o Senhor, que me acompanhasse nos cultos, naquilo que eu tanto desejava, que um dia no passado eu tive e que o diabo roubou de mim, que Satanás tomou de mim. Então, irmão, eu comecei a enxergar e a ver que a minha vida não estava boa. Comecei a enxergar que, olhar para mim e enxergar o quanto Jesus me ama e o quanto Deus tem um plano na minha vida e o quanto eu sou importante para Deus e o quanto Deus ele quer me usar e que não valia a pena eu insistir tanto por algo que não mudava, por algo que eu não era feliz, por algo que não me trazia felicidade, por algo que meu coração só vivia triste, angustiado. Eu não tinha mais felicidade, eu não ria, eu não conversava com as pessoas. Então eu decidi me mudar de um lugar que eu estava para outro lugar, para vir para perto da casa do Senhor, da igreja, né, irmãos? Ou seja, dos irmãos, para ter uma vida ativa mais na igreja, para me comprometer com o Senhor, para voltar a fazer a obra, para Deus abrir as portas de volta para mim na obra dele. E eu comecei a enxergar que realmente era aquilo que eu queria para mim. E que aquela pessoa não iria mudar, irmão. Então, eu comecei a ver e entender que às vezes Deus não transforma, não nos dá tanto aquela bênção que o nosso coração almeja, porque não é a vitória que Deus não quer nos dar, mas sim tem uma pessoa além, lá na frente, que também está esperando por você. Tem alguém também que sofre como você, como eu e como você, e que também pede a pessoa certa a Deus. E quando Deus mandar, Ele vai valorizar aquela pessoa. Ele vai, louvado seja o nome do Senhor, cuidar daquela pessoa com alegria, com felicidade, vai caminhar para a casa da irmã. Eu acho lindo quando eu vejo ali, olho para o púlpito na casa do Senhor e vejo aqueles homens tudo bem arrumado, de paletó, de gravata, e suas esposas, tudo ali na cadeira, né? Eu sinto, irmãos, que aquelas mulheres, elas sentem orgulho de ver o seu esposo ali, né, fazendo a vontade de Deus. Ela sabe que o seu esposo é só dela,
Se a gente olhar para nós, irmãos, que não temos Deus, a pessoa que não é evangélico, não tem discernimento da Bíblia, elas vivem uma vida de engano, né? Porque tem o seu marido em casa, às vezes o seu marido sai de casa, diz que vai trabalhar, faz outra coisa diferente, vive uma vida de engano, ele demonstra ser uma coisa, mas por trás é outra. Quando eu era do mundo, irmãos, que eu não era evangélica, quantos homens casados eu não fiquei? E às vezes as esposas ligando, as coitadas ligando, e eles desligavam o telefone, às vezes deixavam o telefone tocando até a chamada parar, né, desligar ali, e eles não atendiam porque estavam com outra mulher, e às vezes eu ficava meditando, pensando, meu Deus, imagina essa esposa, às vezes uma janta especial, esperando o seu marido, a casinha limpinha, os filhos tomando banho, já tudo prontinho para ele quando chegar, e ele está aqui comigo. Quantas vezes eu não pensei isso, irmão? Né? E eu acho isso muito triste. E as esposas daquelas pessoas que são evangélicas, elas podem bater no peito. Isso me chamou muito a atenção na vida evangélica, na vida cristã. E nós sabemos que eles são só daquela mulher, aquela mulher só dele, um temente o outro. Quando um vai fazer uma coisa, um concorda com o outro, quando vê que aquilo é errado, aquela pessoa não faz para não magoar o outro, para que aquela união dê certo, né, até Jesus voltar, ou seja, um dos dois morrerem, né, porque nada é para sempre. E essas coisas comecei a meditar nisso, né, glória a Deus. Mas aqui, vendo essas passagens bíblicas que eu li, eu meditando sobre estas coisas, o Senhor falou, né, aqui que a mão dele não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos continuar pedindo ao Senhor, porque aquele que pede, ele recebe. Mas tem coisa que Deus, ele quer que a gente tire da nossa vida, para que a gente venha respirar, para que ele venha trabalhar na nossa vida. Tem coisas na vida da gente que atrapalham o trabalhar de Deus na nossa vida. E Deus, ele não pode agir onde tem impedimento, onde tem, eu esperei por essa pessoa se libertar. Muito tempo, irmãos, dei chance, muitas chances. Mas ao momento que a gente vê que Deus, né, começa a trabalhar, começa a falar conosco, que ele começa a abrir os nossos olhos, e a gente passa a enxergar, mesmo doendo, porque dói, irmãos, quando a gente quer tanto algo, quando a gente quer tanto aquela coisa, quando a gente ama tanto, não é? Mas a gente quer demais aquela coisa e às vezes não é o melhor para nós. A gente tem que entender, porque às vezes é melhor a gente sofrer e chorar agora do que chorar depois, do que sofrer depois. Então é melhor, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então eu estou me confortando com essas palavras, estou me confortando com Deus, porque eu sei que a vitória ela é certa em Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, a gente desistir de Jesus, ir por um caminho tortuoso, tentar outro caminho, porque a gente vai se deparar com outras coisas semelhantes àquela que a gente está vivendo. Então é bom esperar no Senhor. O salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui, no livro do profeta Isaías, ele está mostrando aqui o seu poder. Né? Muitas das vezes Deus ele fica calado. Ele fica só ouvindo o crente se lamentando, o crente chorando, o crente prostrado, o crente sem orar, o crente sem ler a palavra. E ele fica ouvindo a oração, mas ele não responde nada, para ver até onde vai a fé do crente, ver se o crente vai continuar, ou se ele vai desistir, ou se ele vai continuar adorando a ele mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Porque não é fácil a gente buscar o Senhor quando nós estamos passando por uma situação ruim, né, irmãos? Uma situação difícil, uma situação que nos machuca, mas às vezes é o melhor para nós. Tem coisas que a gente mesmo tem que tirar a pedra, né? Quando ele chegou, Jesus ele tinha poder, irmãos, e tem poder. Ele chegou ali
junto com aquela multidão para ressuscitar Lázaro, fazer o milagre, ele já tinha falado que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. É claro que quando Jesus orou ao Pai, pedindo para que o Pai fizesse aquele milagre, para que o nome dele fosse glorificado, para que o Filho fosse glorificado no Pai, e o Pai fosse glorificado no Filho. Mas ele pediu para alguém tirar a pedra. Ele poderia remover a pedra. Ele poderia muito bem usar o seu poder e aquela pedra poderia cair e Lázaro sair para fora com vida. Mas não, irmãos, ele pediu para alguém tirar a pedra. Então há coisas na vida, no caminho do crente, muitas das vezes, que a gente não tem como caminhar, tem uma pedra no nosso caminho, nós temos que tirar, arrancar, irmãos, a pedra do caminho da gente, para que Deus faça, opere um milagre. Né? Quando a gente vê que aquilo não tem jeito, que aquilo não anda para frente, que é a mesma coisa, a gente mesmo tem que se esforçar e tirar a pedra para que Jesus venha fazer o milagre. Eu não vou dizer que está sendo fácil, não vai ser fácil para mim, né? Eu confesso, irmãos, vai ser difícil para mim, eu vou passar uma luta tremenda, pois Deus já me mostrou em um sonho. Eu sonhei com um rio muito bravo, as águas bravias, as ondas, não eram ondas, eram correntezas muito fortes, e que elas me arrastavam, e eu orava, eu clamava ao Senhor, pedia forças a Deus, para que eu conseguisse passar por aquelas águas, e eu conseguia. Jesus me ajudava a passar por aquelas águas, mas muito além, tinha a lama, e lama é pecado, né, irmãos? Eu sei que eu vou ter um tropeço no caminho ainda, eu sei que eu vou cair em alguma lama, em alguma coisa de pecado, eu já sei, Deus já tem me revelado, eu sei que eu vou passar, vou pedir a Deus, orei para Deus repreender esse sonho, para que não deixasse ele acontecer, mas eu sei que eu vou ter uma caidinha, com algumas coisas, eu não vou totalmente para o mundo, irmãos, entendam, mas eu já estou sentindo que eu vou ter algumas quedinhas, eu vou ficar um pouco fraca, como na fé, vai ter algumas coisas aí no caminho que vai acontecer, mas eu passava por aquela lama também, só que eu estava numa escuridão tremenda. Escuridão, irmãos, não é coisa boa. Escuridão significa inferno, significa demônios, significa uma situação terrível, significa uma... Imagine só, você está numa casa clara, a luz clareando você, você vendo tudo, e de repente se apaga-se as luzes, falta energia. Não é ruim, irmãos, no escuro? Pronto, eu vivi no sonho, Deus me mostrando, um sonho de revelação, né? Porque Deus, ele também dá sonhos de revelação, né? Para que nós venhamos se alertar e ver que a gente vai passar uma situação difícil, né? Mas eu conseguia passar, eu só ouvia a voz das pessoas, as pessoas falando, né? Mas eu não conseguia enxergar ninguém, eu estava no escuro, né? Isso quer dizer que eu vou cair, irmãos, que eu vou ficar no pecado, eu vou ficar no escuro, não vou conseguir enxergar ninguém, não vou conseguir enxergar a luz que é Jesus, né? Mas ali eu conseguia passar por aquele escuro e lá longe eu via uma luz. Isso significa que Deus não vai deixar Satanás tirar a minha vida. A luz vai raiar no fim do túnel. Quando eu pensar que é o fim, a luz vai raiar de novo, porque Jesus, ele nos ama tanto, irmão. Ele tem um amor imenso por cada um de nós. O amor dele é tão grande com a minha vida que a luz raiava de novo em meio à escuridão. Em meio àquela tempestade, eu via que a chuva caía em mim. Via aquela chuva caindo em cima de mim, aquela chuva fininha caindo em cima de mim. Eu no escuro, desesperada, orava. Eu lembro que eu pedia a Deus força, que ele me ajudasse, que não deixasse eu morrer naquela escuridão. E a luz raiava, irmão. José, ele foi jogado no calabouço, ele achava que tudo tinha se perdido no caminho, mas quando foi ser escravo, para ser governador, ele teve que passar pela prisão, pela escravidão, pelo poço, né? Mas a luz raiou no caminho dele. Deus transformou aquele escravo em governador. Às vezes Deus permite uma situação semelhante na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Não vou guardar mágoa de ninguém no meu coração, né? Recentemente aconteceu algo trágico assim na minha vida, não de morte, mas foi morte espiritual. Para mim, eu passei por uma experiência dentro da igreja, com alguém que era obreiro da casa de Deus, né? E essa pessoa me feriu, me humilhou, essa pessoa me traiu, né? Mas não esperava isso, a pessoa
fazia culto na casa do Senhor, tomava ceia indignamente, e até profetizava, e até pregava, e até falava em línguas estranhas, viu? Mas a gente tem que ter muito cuidado nesses falsos profetas. Simplesmente essa pessoa era gay, é gay, né? Escondido através do paletó, da gravata, né? E ali se enganando os pastores, enganando a igreja, mas a Deus ele não engana, né? Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo para esta terra, e a ira dele, irmão, vem, se acende naqueles que escandalizam, né? Ai daqueles que escandalizam a sua palavra, ai daqueles que escandalizam desses pequeninos. Quem são os pequeninos, irmão? Somos nós. Os pequeninos são aqueles que obedecem à palavra de Deus, que obedecem ao Senhor. Né? Ai daqueles, ai é porque dói, bom, ai dele vai vir, eu sei que o Senhor ele não falha. Muitos dizem que Deus tarda, mas não falha. Eu digo que Deus não tarda, irmãos. Deus chega na hora certa, no momento exato. Quando ele já tiver esquecido do que fez, de que ele humilhou, né? da prostituição, do que ele fez. Deus, ele pesa a mão, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu também tive essa experiência terrível na minha vida, mas eu não quero guardar mágoa no meu coração, até que Deus revelou ontem à noite, né, dessa mágoa, e era essa mágoa que eu tinha dentro de mim, e outra do passado, mais depois dele, teve outra, também estava no meu coração, e eu tenho orado muito, pedido para Deus tirar essa pedra do meu coração, que é muito ruim, irmãos. A gente não pode guardar mágoa de ninguém. A palavra ontem na igreja eu recebi para mim, guardei no meu coração, que a gente tem que amar o nosso inimigo, perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos pisam. Também não quero guardar mágoa dessa pessoa que eu vivi há 8 anos, que também tanto me maltratou, tanto me pisou, tanto me humilhou, me traiu, né? Mas eu também não vou pedir a Deus para não deixar mágoa no meu coração por ele. Eu vou pedir para Deus protegê-lo, né? Colocar uma pessoa na vida dele certa, para que ele não faça com essa pessoa, que Deus permitir que ele fique, não sei, daqui para frente ninguém vai viver a vida inteira sozinho, que ele não faça o que fez comigo, porque às vezes a gente se atrapalha, mas por tanto magoar as pessoas, e Deus permite coisas na nossa vida que a gente não sabe o porquê, mas às vezes é porque a gente maltratou, pisou alguém, e Deus, ele não tem um culpado por inocente, né? Eu não quero guardar mágoa de ninguém, quero que ele seja feliz também, vou tentar ser feliz do meu jeito, vou adorar a Deus acima de qualquer coisa. Amo demais essa pessoa, mas não é porque a gente ama, irmãos, que a gente vai se sujeitar a todo tipo de coisa, não, irmãos. Isso já é se diminuir demais. Nunca deixe que ninguém lhe humilhe porque você ama essa pessoa. Nunca deixe que ninguém lhe pise porque você ama. Se ame primeiro, porque eu não me amava. Eu não nego para vocês, irmão, eu não me amava. Eu cheguei a uma maneira de eu não me cuidar mais, de eu não olhar mais para mim, de eu não cuidar mais da minha beleza, de eu não me preocupar mais comigo. Eu cheguei a uma maneira, de um jeito, irmãos, de eu não me importar mais com nada, de eu não me amar, certo? Então a gente tem que se amar, porque é para depois amar os outros, né? E eu estou aprendendo isso. Minhas amigas, alguma amiga só, que eu não tenho amiga, mas uma delas que sempre me aconselhava, e eu tomei esse conselho. Tem pessoas que dizem que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas às vezes há conselhos por bem, irmãos. E eu vi que ali ela estava certa em dizer: Josi, você não se ama. Josi não, Josiane, né, irmão? Esse era o nome falso que eu usava quando estava no mundo. Você não se ama, procure se amar mais, procure se cuidar. Porque eu não me cuidava, eu vivia para essa pessoa. E quando pensava que não, uma decepção, e eu chorava, irmão, e chorava, e chorava. E essa pessoa nem se compadecia de mim. Essa pessoa era como se aquelas lágrimas, é como se aquelas lágrimas não significassem nada para aquela pessoa. Como se eu não existisse ali. Eu comecei a abrir os olhos, comecei a ver, meu Deus, o que eu estou fazendo num relacionamento desse? O que eu estou fazendo, Senhor? E muitas das vezes ele me deixava só, com aquela angústia, aquela dor no meu coração, por aquilo que ele mesmo causava, e ele caía fora e me deixava ali sozinha, e eu sofria aquela dor sozinha. Eu não tinha ninguém para me aconselhar. Às vezes, mesmo naquela angústia, às vezes eu olhava para o lado e só via as paredes do meu lado.
né? E eu fui enxergando que eu não merecia aquilo, eu não merecia passar por aquilo, né? Isso já é o diabo humilhar a gente demais, irmãos. Então, talvez a sua situação seja parecida com a minha. Se você está vivendo uma situação dessa, ame a você primeiro. Se ame primeiro. Eu sei que dói muito. Eu digo por experiência própria, eu estou passando por isso, certo? Então a gente tem que procurar força de onde não tem para superar isso. A gente tem que pedir forças a Deus em primeiro lugar. Pedir para que Deus segure em nossas mãos, irmãos, e passar por isso de cabeça erguida. Eu vejo pessoas na igreja de cabeças baixas, e eu, em meio à tribulação, em meio à luta, eu tenho me diminuído, eu tenho visto. Eu sou a menor da casa do Senhor, eu sou como Davi. Eu vejo nos cultos dos domingos as pessoas, parece um desfile de moda dentro da igreja, cada um mais bem arrumado que o outro. Mas o Senhor, irmãos, ele não olha para a aparência, ele olha para cá, para dentro do nosso coração. Ele vê o que você tem dentro do seu coração. Ele vê aquilo que você vai fazer para ele de coração na casa dele. E muitas das vezes eu tenho ficado angustiada ali, Senhor, mas isso também eu estou passando por uma situação difícil. Eu tinha duas casas, irmão, hoje eu tenho só uma, não dependo dela, minha mãe que mora nela, a outra é outra pessoa que mora, né? Hoje eu vivo de aluguel, vivo de uma maneira que eu não gostaria de viver, mas mudei totalmente assim, vi o vendaval do inimigo na minha vida, ao contrário, e Deus me deu a chance de eu ser uma pessoa bem melhor. Eu não soube aproveitar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos só porque eu amava demais uma pessoa e esqueci de mim. A gente não tem que ser assim, irmão. A gente tem que se amar primeiro, a gente tem que se ver primeiro, a gente tem que prosseguir em frente, né? Graças a Deus que eu tô com 37 anos hoje, né, irmãos? Mas eu demorei, viu, irmão, para entender isso. Eu demorei. Porque eu ficava cega. Eu amava loucamente, tanto que eu ficava cega. Eu não enxergava o lado ruim. Eu só conseguia ver os momentos bons que eu tinha com ele. Eu só enxergava aqueles momentos que ele me abraçava. Só conseguia enxergar os momentos que ele estava comigo. Eu não enxergava o lado ruim, as coisas que ele praticava, a maneira que ele me tratava, às vezes que ele me deixava para trás, às vezes que eu era a última pessoa na vida dele. Não conseguia enxergar isso. Hoje eu já consigo ver, irmão. Já consigo ver que eu estou sempre em segundo lugar. Eu já consigo enxergar que não é isso que Deus quer para mim. E eu também não quero isso para mim. Eu já consigo ver de outra maneira. E é bom, graças a Deus, que Deus ele me acordou. Ainda há esperança, irmãos, porque a Bíblia diz que uma árvore, ela pode estar seca, mas se a raiz dela estiver perto, só o cheirinho das árvores. Jesus, misericórdia, diabo não, gente. Sangue de Jesus. Deu problema aqui, o celular caiu. Mas é o inimigo querendo impedir. Você não viu minha história, mas eu vou terminar de contar. A glória de Deus. Né, irmãos? A Bíblia diz que ao cheiro das águas, se a árvore estiver ali, só o cheirinho das águas, ela se renasce e dá os seus frutos de novo, cria suas folhas, né? E nova vida. Se uma árvore ela está seca, os seus ramos, os seus galhos estão secos, e de repente ela está ali ao cheiro das águas, renova suas folhas, cresce de novo, fica forte. Então, há uma nova esperança, há uma nova vida, novas folhas, tudo novo, né, irmãos? Então, trazendo para a nossa vida. As águas é Jesus, né? A Bíblia diz que havia na Bíblia uma mulher samaritana que ela ia buscar água no poço e ali ela teve um encontro com Jesus. Jesus estava sentado na beira do poço e ela chegava para tirar água e Jesus disse: mulher, dai-me de beber. E ela ficou calada, né? Por um momento ela ficou calada e disse: como pode tu, sendo judeus, me pedes de beber que sou mulher samaritana? Porque naquele tempo, irmãos, os samaritanos não se davam bem com os judeus. E Jesus era judeu.
né? Ele veio para o povo, né? E o povo rejeitaram Jesus, né? E Jesus respondendo disse: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria e eu te daria água. E a água que eu te der, tu jamais tornará a ter sede. Aí ela se humilhou-se ao Senhor, né, irmãos? Ela disse: Senhor, dai-me desta água. Né, irmãos? Então, assim, ela se humilhou. Ela entendeu que ali estava um homem diferente. Ela disse: veja que tu és profeta. Glória a Deus. Ela achava que Jesus era um profeta, só que Jesus era o Messias. E o povo de Israel não entendia, estava esperando o Messias, mas não entendia que Jesus era o Messias, porque Jesus veio humilde. Ele veio em um jumento, né? Eles esperavam Jesus numa carruagem de ouro, num berço de ouro, que Jesus tivesse nascido ali no reinado do rei, né? Mas Jesus veio, Deus escolheu Maria, uma simples camponesa, para ver que Deus ama a simplicidade, irmão. Tem pessoas que reclamam da vida, porque a Bíblia diz que se a gente tiver o que vestir e o que comer, seja contente, né, irmãos? Então tem que ser contente. Deus ama a simplicidade, porque Jesus veio para os pobres, né? Ele veio para os pobres e para os ricos também. Mas a Bíblia diz que Jesus disse, né, que aquele homem rico, né, ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que é que eu tenho que fazer para ter a salvação? E Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que aquele homem foi se afastando de Jesus. Ele disse: não, jamais, né? Eu tenho riquezas, tenho fazenda, tenho dinheiro, tenho muita herança, tenho ouro, tenho prata. Eu dar aos pobres, jamais. E Jesus, falando em parábolas, ele disse: é mais fácil um camelo, uma agulha, um camelo passar no fundo de uma agulha, de que um rico avarento se salvar. Por aí você vê. Então, veio os coxos, os aleijados, as meretrizes, que é as prostitutas, os homicidas, os homossexuais, todos eles Jesus salvou, todos eles, porque eles iam ouvir a voz de Deus, eles iam ouvir a palavra. Jesus pregava e eles iam e arrastava multidões, as multidões iam ouvir a palavra de Deus. Então, e os ricos, né, irmãos, os ricos, muitos deles confiam nos seus carros, nos seus dinheiros, né? A Bíblia diz que muitos confiam em carro, né, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, né? Então, assim, deixa essa palavra aí para os irmãos meditar, como nosso Deus é grande, né? Ele é tremendo, ele faz o impossível, irmão, na vida da gente. E eu estou começando a entender isso, irmão, eu já não me sinto tão triste como me sentia antes. Eu fico assim com aquele azinho de tristeza ainda, porque eu ainda tenho algum sentimento dentro de mim por essa pessoa. Então eu sinto assim um pouco de tristeza. Eu me fecho, sou aquela pessoa que me magoou com pouca coisa. Mas vou pedir para Jesus tirar isso, né, irmãos? Para a gente ter que ser forte. Para quando vier a tempestade, nós temos que colocar a nossa casa na rocha. De ficar a nossa casa na rocha, para quando vier o vendaval, vier o vento, vier a chuva, a nossa casa não cair. Porque se a gente fizer a nossa casa na areia, quando vier a tempestade, ela vai cair. Então, assim, sinto um pouco triste por causa disso, mas eu não fico mais angustiada, não choro, aquele choro que eu chorava. Antigamente, aquele choro que vinha da alma, eu sentia, irmãos, que o amor que eu sentia por ele era tão grande, que quando ele errava, fazia aquelas coisas terríveis comigo, eu chorava aquele choro que vinha da alma, não era nem do coração, era da alma, era uma coisa tão forte que eu sentia por essa pessoa, que eu sentia como se eu tivesse perdido alguém da minha família, como se aquilo tivesse morrido alguém, um filho ou alguém. Então, era um amor verdadeiro. Então, ainda existe amor verdadeiro. Né? Eu orei muito, eu pedi muito para Deus tirar de mim isso, porque eu não era correspondida. Então, o que adianta você amar alguém que não lhe ama, não lhe trata bem, você não acorda bem com essa pessoa? Então, se não tem respeito, irmão, não tem amor. Então, para que um casal dê certo, tem que ter primeiramente o respeito. Se o respeito acabar, talvez você esteja vivendo isso também, se você estiver vivendo isso, há tempo de você acordar. É momento de você buscar Jesus. Você está precisando de Jesus na sua vida para que Ele lhe liberte disso. Porque muitas das vezes é uma história diabólica.
Não é uma coisa que Deus não quer para você. Lá na frente, Deus tem algo melhor. E às vezes a gente mesmo tardamos as bênçãos para a nossa vida por nós ser teimosos, por a gente estar teimoso, teimando com Deus, né? Insistindo naquilo que não dá certo, insistindo. Não é? Hoje à tarde aqui, irmãos, eu me acordei cedo para orar, para fazer o matutino e eu fiquei com sono cedo, assim, acho que eram às 11, 10h30 para 11 horas, ou era mais cedo, eu vim aqui, deitei um pouquinho e dormi. E tive um sonho, né? Eu fiquei pensando, aí eu escutei, né, uma conversa, ele programando, que eu ainda vivo com essa pessoa, programando uma ida dele, que sempre ele vai, passa 2, 3 dias no interior, que eu moro numa cidadezinha, sempre ele vai, com um dos tios dele para lá. E eu pensava na minha cabeça, tá vendo, Jesus? Não tá vendo que eu quero uma pessoa assim pra mim? Se ajeitando com o tio que é ímpio, perguntando se vai mesmo pra tal canto, para os dois se encontrarem lá. Então isso aí eu não quero isso pra mim, Jesus. Eu fiquei com uma tristezinha no meu coração, mas eu pedi pra Deus tirar e logo adormeci. Quando eu adormeci, eu sonhei, irmãos, que eu estava em uma casa, e essa casa era muito agradável, eu gostava dessa casa. Para vocês entenderem, a casa, irmão, significa a gente, certo? A casa significa a nossa vida espiritual, significa nós. E essa casa era agradável, eu ficava tão bem nessa casa. Eu sabia que eu estava morando de aluguel nesta casa, mas eu gostava daquela casa. E ele estava comigo nesta casa, os meus filhos. Quando de repente, o inimigo está colocando uma coceira terrível, irmão, dentro do meu nariz para me espirrar e não contar, mas eu vou contar em nome de Jesus. Se eu coisar aqui um pouquinho, os irmãos me perdoem aí se eu espirrar, mas os irmãos sabem que isso é normal. Aí, eu via que eu estava com ele dentro daquela casa, eu saía para fora. Perdão, irmão. Não vou ter que fazer isso. E eu via que ele estava no fogão fazendo tipo uma comida, alguma coisa. Estava fazendo uma comida para ele. E eu abri assim a janela da porta de trás e eu via um quintal. Eu via o quintal, só que o quintal era muito grande. Ai, Jesus, o sangue de Cristo tem poder estar repreendido pelo sangue de Cristo. E eu não estou nem gripada, viu, irmã? Isso é coisa do inimigo. O inimigo vai impedir. E eu vi o quintal, só que o quintal era grande. E a casa que eu estou morando é um quintal pequeno. Era como se fosse um seitinho, tipo um seitinho assim. Tinha os pés de planta, os pés de pau assim. E eu ficava olhando para o quintal, via uma das minhas vizinhas estendendo fraldas de criança. E era um desejo do meu coração que eu tenho, irmão, de ter mais um filho. E eu olhava aquelas fraldas, né, estendidinhas ali, ela estendendo aquelas fraldas, tudo limpinha. Aí eu dizia, ó, Jesus, que coisa linda, roupa de criança estendida no varal. Ai, como eu queria que o Senhor me desse um filho também, para me estender roupinha dele assim nesse quintal. Aí, nisso eu via ele por trás de mim, e eu sabia que ele não queria, né, que ele nunca quis mesmo, e é até bom que não queira mesmo. Aí, quando de repente, irmão, saía para fora e vinha se aproximando uma tempestade muito grande. Tempestade não é coisa boa, irmão. Tempestade significa luta, dificuldade, coisa ruim. E eu olhava assim para cima, via uma tempestade com um vento muito forte. Muito forte. E eu ficava preocupado com aquela tempestade que ia chegar, eu sei o que ia já. O Espírito Santo já está me revelando, já está me dizendo no meu coração, irmão. Eu vou passar por isso também. E eu sei que é depois que eu vou ficar sozinha. Essa tempestade vai vir. E eu ficava preocupada, eu começava a dizer para ele, a tempestade está se aproximando, essa tempestade vai derrubar, eu estou com medo de derrubar essa casa vai cair. Essa casa vai cair, e agora o que a gente vai fazer? Nós tentávamos se proteger de alguma forma. Eu olhava assim para uma árvore, um pé de mangueira muito grande, eu botava no meu coração a vontade de subir naquela mangueira para fugir daquela tempestade que ia vir. E uma das vizinhas dizia, não vai adiantar você fugir e subir nesse pé de árvore, porque de qualquer jeito essa tempestade vai chegar. E nisso, eu saía, andava mais adiante, eu via um tanque com uns peixes dentro. Só que esses peixes eram um peixe diferente, mas um peixe que não se comia. Era um peixe estranho, parecido com
Ai, Jesus, misericórdia, está repreendido. Sangue de Cristo tem poder. Era um peixe parecido com um bagre. Só que ele era preto, esse peixe dentro da água. E eu sabia que aquele peixe não era coisa boa. E eu o diabo não quer que eu diga, está repreendido, está queimado, o sangue de Jesus tem poder, desgraçar meu ouvido, mas eu faço assim mesmo. E eu corria para buscar um anzol, para pegar aqueles peixes e tirar daquele tanque, porque a água estava tão limpinha e eu queria tirar aqueles peixes de dentro daquela água. Só que cada vez mais que eu tirava aqueles peixes, vinha outro saindo, tipo dentro de uma loca, de uma pedra, vinha saindo mais aqueles peixes. Aí eu desistia, deixava eles para lá. Não mexia mais com aqueles peixes. E ali eu vi uma das minhas... Eu saía, tinha um banquinho, tipo como um banquinho de praças, tudo do meu quintal, irmão. Tinha uma prima minha, que ela ganhou neném há poucos meses, acho que a filhinha dela tá com poucos meses, acho que de 6 a 7 meses por aí, não sei, que essa minha prima, ela mora no interior. E eu vi ela sentada chorando muito, chorando muito. E o pai dela do lado dela, só, irmãos, que vem aí o segredo. O pai dela está morto há um bocado de ano. Faz um tempo que o pai dela está morto. E o pai dela é meu tio, que se chama meu tio Dedé, que eu amava muito esse meu tio. E esse meu tio, só que no sonho eu sabia que ele estava morto. Como é que ele pode estar aqui se ele morreu há tanto tempo? Eu vi ele ser enterrado. Por que ele está aqui? Aí ele reclamava algo para mim sobre aquela tempestade, porque eu ia para aquela casa, né? Sobre aquela tempestade e falava para mim assim: por que você veio para cá e por que agora você quer fugir? Ele falava algo, mas que eu não lembro, irmãos, que eu sei que eu tentava consolar minha prima, eu via ela chorando muito, tentava consolar ela, eu perguntava pela filhinha dela, ela não respondia nada, parecia que tinha acontecido alguma coisa com a criança dela. E ela não respondia nada, só chorava, e soluçava. E meu tio estava com muita raiva de mim, porque eu estava do modo errado, ele não estava gostando do jeito que eu estava, né? Ele estava com raiva, e eu dizia: mas por que o senhor está com tanta raiva de mim, tio Dedé? Porque eu não fiz nada para o senhor. Disse: você sabe que você está toda errada, você sabe. Por que agora você está com medo dessa tempestade vir? Você está com medo desses prédios cair tudo em cima de você, essas caixas d'água, tudo vai cair em cima de você. Você vai morrer, você vai perecer. Eu dizia: não, Deus está comigo. Eu creio no Deus que eu estou servindo. Eu vou passar essa tempestade e sair correndo, deixava ele lá e saía correndo. E aí eu não via mais, né? Eu não via mais a pessoa que eu convivo, não via mais meus filhos, né? E via sempre uma vizinha me advertindo, sempre ela dizendo para mim: irmã, não se esconda da tempestade, enfrente a tempestade, porque essa tempestade vai vir. E quando ela vier, ela vem muito forte, a irmã tem que estar forte para passar por essa tempestade. E eu me acordei, irmãos, acordei em uma casa, eu comecei a pensar, porque eu estou numa casa que eu realmente gosto, irmão. Eu estou gostando muito dessa casa, apesar de fazer poucos dias que eu tô nela, mas eu tô gostando daqui, sabe? E eu tô com medo dessa tempestade que vai vir, porque eu sei que é algo ruim para mim. Espiritual, eu sei, eu vou sofrer um bocado, vou sofrer muito, mas eu sei que Jesus está comigo e vai passar, mas eu vou me empenhar o máximo possível na obra de Deus. Meu cabelo faz muito tempo que eu não ajeito, irmão. Vou ver, tá cacheadinho, tem foto aí no Face, se vocês virem minhas fotos. Tem ele curtinho assim, mas bem lisinho, bem ajeitadinho, né? E eu deixei de ajeitar, deixei ele cachear, né? Porque eu não queria ser fiel a Deus em tudo, e Deus se importa, viu, irmão, com isso. E eu não queria fazer isso, né? Eu queria ser fiel em tudo, irmãos. Eu sou uma pessoa que quando eu quero ser uma coisa, eu quero ser por completo, eu não quero ser só um pedacinho. Andei pecando contra o Senhor com os meus deslizes pequenos, mas todavia eu peço perdão ao Deus Todo-Poderoso de todo o meu coração. E fique com esses versículos, irmão, da palavra de Deus, né? Que a mão dele, no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 59, versículo 1 em diante. A mão dele é poderosa, irmão, não está encolhida. Que bom que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Talvez Deus esteja falando comigo também, com essa palavra, até sobre ele mesmo, né? Que talvez Deus queira salvar ele, não sei. Mas é que eu já desisti, irmão. Eu já tentei tanto. Já
praticamente dei meu sangue por aquela vida, por aquela alma e já fiz tanta coisa, né, para que a gente desse certo e não deu certo até hoje. Então, assim, eu já vi que não dá mais, né, não dá para levar isso, porque vejo que não tem mudança, então eu vou viver o resto da minha vida nisso, se eu continuar. Então, eu preciso escolher Jesus, né? Escolhi a obra, escolhi estar com Jesus. E o que tiver de vir, virá no tempo de Deus. Talvez seja melhor até para mim, para ele, né? Ele também é muito jovem. Ele é uma pessoa jovem, é muito engraçadinho. Quando ele chegar, ele arruma o que ele quer, que até comigo ele arruma, né, irmão? Imagina sem mim. Então, e vai dar tudo certo, irmão. Vou continuar o barquinho, Jesus no barquinho comigo. Eu e minhas duas crias aqui. Tenho um filho também, os irmãos me ajudam em oração. Tenho um filho também que está rebelde comigo, né, irmãos? Vai fazer 2 meses que é mal de mim, dentro de casa não fala comigo. E eu tô orando para Deus fazer a obra, que esse filho é sempre filho, a gente ama do jeito que é, né? Mas eu tento aconselhar, tento levar para a igreja, para que Deus venha trabalhar na vida dele, porque ele era um vaso, né, nas mãos do Senhor. O inimigo deu uma rasteira, né? Ele se prostrou-se e está mais obcecado nas coisas do inimigo do que nas coisas de Deus. Mas como Deus está dizendo que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, eu vou fazer esta oração todos os dias, pedindo a Deus, lendo todos os dias, na madrugada, durante 7 dias, esse mesmo capítulo e versículo da palavra de Deus, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem a sua mão e nem os seus ouvidos, agravados para que não possa ouvir. Então, todos os dias, durante 7 dias, eu vou ler este versículo. De 5 da manhã até as 6, estarei na presença de Deus numa campanha, para que Deus venha me dar força, irmão, porque a tempestade vai vir e eu tenho que estar preparada, né? Mas meu coração já está... Eu estou preparando meu coração já. Se eu disser que não vou sofrer, eu vou mentir. Porque quando a gente gosta, realmente a gente sofre, né? Mas é uma coisa que passa, irmão. Já vivi essas histórias também no passado, apesar de eu nunca ter gostado de ninguém como eu gostei dele. Mas Deus, ele é aquele que sara. Deus é aquele que sara. Então, o meu coração a Deus pertence e ele vai sarar. Ele vai sarar as feridas, vai sarar tudo que tiver no meu coração. No momento que eu estiver triste, que eu lembrar de algum momento bom, não sei se eu vou lembrar, mas acho que vou. Com certeza eu vou, que tiver ali, deve uma lágrimazinha assim, Deus vai mandar o seu anjo para colher a lágrima, porque a Bíblia diz que a lágrima do crente é preciosa, né, irmãos? Ele colhe a lágrima do crente e leva para os céus. Então, creio que Jesus vai me dar minha vitória. Vou ficar viuvinha, né? Já sou viúva. Esperava muito ter me casado, né, com ele, que era meu sonho, assim, mas não era a vontade de Deus, né, porque se fosse a vontade de Deus, tudo ia ser cumprido. E eu esperei muito por isso não aconteceu, mas glória a Deus por isso. E vou continuar viúva na igreja, caminhando, buscando a Deus, pregando, que é o meu sonho também, voltar a pregar, que eu pregava, viu, irmão? Eu pregava, eu era obreira da casa de Deus. E esperar a vontade de Deus, irmão. Deixar as coisas acontecerem. Deus também me preparou em muita coisa nesse relacionamento. Eu aprendi muita coisa. Tudo foi permissão do Senhor. Não me arrependo, apesar de eu ter sofrido muito nesse relacionamento. Eu não me arrependo Não me arrependo não, porque eu aprendi muita coisa. Aprendi a valorizar mais as coisas. E aprendi também a me amar, que eu não me amava. E eu era uma mulher muito bonita. Os irmãos viram minhas fotos, eu paguei muitas, mas tem muitas aí ainda. E apesar de eu ser uma mulher muito bonita, que eu era muito bonita, irmãos, eu não me amava. Mas Deus está me ensinando isso, né? Eu me amar mais e focar nas coisas de Deus. Esse é o meu objetivo, focar nas coisas de Deus, prosseguir com Jesus. E futuramente ser uma pregadora, né, da palavra e andar nas igrejas como Deus sempre me levava, me dava a oportunidade para pregar em outras igrejas. E voltar a ser isso, né, que é todo o meu sonho, voltar a ganhar as almas de novo com o meu testemunho. No YouTube vocês vão achar
o meu testemunho por partes, que ele é muito grande, né? Eu vou contar, não contei ele todo ainda, mas tem partes dele já no YouTube. Os irmãos quiserem acompanhar e ver a minha história de vida, os irmãos vejam lá, né? Juciana Araújo, do Santo Lázaro, os irmãos botar, pesquisar, os irmãos vão achar. E vão ver a minha história de vida, irmãos, o que aconteceu comigo, e que os irmãos fiquem na paz, por mim, pela minha família, que eu também estaria apresentando cada um de vocês, mesmo sem conhecer, para que Deus haja na vida de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço dessa irmã em Cristo, né, que também necessita das vossas orações, amém? A paz do Senhor para todos.